Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 19 de 12 de 2023 e também nos jogos que teremos na virada da madrugada do dia 19 para o dia 20. Pelicans e Grizzlies, Bucks e Spurs, Boston Celtics, que encara hoje em Golden State Warriors, e finalizamos a nossa noite com Portland Trail Blazers e Phoenix Suns, as nossas análises, sempre baseadas em números e estatísticas hoje aqui no ar para vocês, mas também todo dia no Sexta de 3. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, quanto mais canais que falam de dicas de apostas em NBA, mais você vai adquirir conhecimento e mais você vai ser lucrativo. Então não importa se gosta ou não gosta das nossas análises, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar aqui os nossos vídeos para ter uma segunda, terceira opinião e poder formar a sua própria. Lembrando que a gente sempre se baseia em números e estatísticas mais uma vez, também nas nossas análises do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, com diversos e-books, como apostar em bola de 3, como começar nesse mundo de apostas em NBA, o nosso guia das equipes, onde a gente expõe os pontos fortes e fracos, né, das franquias para você estar investindo contra e a favor, além, é claro, de tipos exclusivas diárias. Ontem conseguimos ali diversos greens, tivemos um dia positivo lá no nosso grupo VIP. Ontem, por exemplo, lá a gente sempre manda as melhores odds, tivemos ali uma odd de mais de 1,80 na linha de pontuação do Paul George, por exemplo, garantimos o green e com isso dinheiro no bolso. Compartilhe esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de falar de apostas esportivas ou gosta de falar de NBA, e se discorda da gente ou concorda também, comenta aqui embaixo porque você acha que as nossas análises não fazem sentido, ou porque fazem sentido, né? Quais vocês concordam e vão investir também. Bom, Pelicans e Grizzlies, nós temos aqui o Pelicans jogando em casa contra o Memphis, que conta com o retorno de Ja Morant para esse dia 19 do 12. A gente não sabe como vai ser o retorno do principal jogador do Memphis Grizzlies, mas a gente vai ter certamente uma injeção de ânimo dentro da equipe de Memphis. O Ja, durante todo esse tempo, como ele não esteve lesionado, ele conseguiu manter a boa forma física e treinar com jogadores de nível de NBA, que são seus companheiros. Claro, é diferente você estar dentro de quadra, no ritmo de partida, competitivo, mas ainda assim, pelo menos a gente tem a boa notícia de que, bom, ele pode ser influente dentro desse jogo. Não acho que vai ser uma partida que ele vai deitar e rolar, mas eu acho que ele vai contribuir pro meu palpite, que é um handicap positivo a favor do Memphis Grizzlies. Bom, por que eu tô indicando isso? Porque eu acho que a linha pro New Orleans Pelicans tá muito esmagada. E se o meu objetivo é buscar aqui uma odd em torno de 1,50, entre um handicap de menos 4,5 pros Pelicans e um handicap de mais 11,5 pro Grizzlies, eu prefiro ficar com mais 11,5 do Memphis Grizzlies. Beleza? Então esse é o meu palpite para hoje, com base na seguinte argumentação. Bom, primeiramente a gente tem que ter em mente, né, qual é o principal ponto fraco desse Memphis Grizzlies na hora de se defender e o ponto forte na hora dos Pelicans de atacar. O New Orleans Pelicans não é um time muito assim apegado à bola de 3. Eles são o sexto time com menos bola de 3 por jogo na liga e apenas o 18º time em eficiência nessas bolas triplas, o que não é nada muito animador. E esse é o setor onde o Memphis Grizzlies mais sofre pontos, porque no paint ele se sai muito bem. É o time que menos sofre pontos no paint em toda a NBA, também porque eles contam com o atual melhor defensor do ano, Jaren Jackson Jr., limitando ali a pontuação da equipe do New Orleans Pelicans, né? Já que eles vão conseguir travar um pouquinho ali o jogo do Brandon Ingram, do Zion, do Valanciunas. Resta apenas ali um CJ McCollum para poder brilhar contra esse Memphis Grizzlies. E acho que se o New Orleans Pelicans não depender da dominância do Zion, onde uma pontuação boa coletiva dos seus três principais jogadores, Zion, Ingram e CJ McCollum, eu acho que o Memphis pode se manter próximo do placar. E foi o que aconteceu nos últimos encontros entre essas franquias. Nos últimos 10 jogos entre Pelicans e Memphis, a gente teve maioria de vitória para o Memphis, que conseguiu vencer 6 e perder 4 jogos. Mas esse handicap de mais 11,5, a equipe do Memphis conseguiu cobrir, superar em todos esses 10 jogos, em 100% deles, inclusive no último e único encontro que as franquias tiveram nessa temporada. Beleza? Lembrando que esse jogo aconteceu em Memphis, onde os Grizzlies é pior, né? Eles são piores jogando em casa do que fora de casa, e ainda assim eles conseguiram cobrir esse handicap, e mesmo sem o Ja Morant na escalação. Se a gente for olhar aqui a questão defensiva do Memphis Grizzlies e a eficiência ofensiva por zona da equipe do New Orleans Pelicans, a gente pode observar que a equipe do Memphis Grizzlies é o quinto time que menos sofre pontos na área restrita, que é uma zona ali onde o Zion gosta de arremessar. Quando a gente olha ali no paint, o Memphis Grizzlies é o quarto time que menos sofre pontos no paint, também é uma zona ali em que o Zion, Valanciunas e Brandon Ingram gostam bastante de arremessar. E se a gente for olhar aqui no mid-range, que também é um setor onde o Brandon Ingram brilha, o Memphis Grizzlies é o segundo time que menos sofre pontos por jogo. É claro, isso também está relacionado a uma facilidade que você tem em pontuar de 3 contra eles. Se é tão fácil pontuar no território triplo, por que eu vou pontuar na média e curta distância? Mas ainda assim é um número animador, porque eles respeitam o Jaren Jackson Jr. ali protegendo o aro. Se a gente for olhar aqui, a gente também está falando de um Memphis Grizzlies que, apesar de ser um ataque bem ruim, é um time que defensivamente está bem próximo ali ao New Orleans Pelicans, quando a gente fala da eficiência defensiva. Na verdade, os números de pontos sofridos a cada 100 posses de bola
é bem parecido, o que também anima bastante essa nossa equipe. E se a gente for considerar talento, ao lado de Zion, a gente vai ter o melhor jogador em quadra a nosso favor. Então isso também é muito bom. O handicap de mais 11.5 é o meu palpite para Memphis e Pelicans. Agora vamos falar de Bucks e Spurs. Aqui eu acredito numa vitória do Milwaukee Bucks, uma vitória até que tranquila, mas as odds estão muito esmagadas, fica difícil a gente indicar qualquer coisa aqui para vocês em relação a jogador a ponto, porque pode ser um jogo resolvido cedo. Nos últimos 10 jogos o Lillard teve média de 29.5 pontos contra essa equipe do San Antonio Spurs, lembrando que os Spurs são o segundo time da NBA que mais cede pontos para armadores em toda a NBA. Então, a gente pode até pensar numa boa pontuação do Damian Lillard, ou então, quem sabe, ele nas suas assistências, ou então no over pontos mais assistências. A gente tem uma média de 32.2 pontos nos últimos 5 jogos dele contra o San Antonio Spurs e 9 assistências em média. Último encontro com 32 pontos e 11 e 12 assistências. O Giannis não tem números tão animadores assim contra os Spurs, mas muito disso está relacionado à minutagem dele. São 27.6 pontos de média, que é excelente, mas não é o ideal para o padrão Giannis Antetokounmpo, porque, repito, você tem um problema claro de minutagem aqui. Ele nunca passa aqui, ou dificilmente ele passa, dos 30 minutos. Pelo menos isso aconteceu nos últimos 3 dos últimos 4 jogos, em que as coisas se resolveram cedo e ele não teve necessidade de estar tanto tempo em quadra assim. Eu acho que existe esse risco hoje, então a gente precisa tomar bastante cuidado em investir a favor dos jogadores dos Bucks, porque eles podem praticamente nem jogar o último quarto, e isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Mas, tirando esse argumento, a gente tem diversos outros para acreditar que sim, eles vão brilhar. A defesa do San Antonio Spurs é terrível, uma das piores da NBA. A gente está falando da 7ª pior defesa por 100 posses de bola da liga e um time que joga no ritmo alto, terceiro time que joga no ritmo mais alto em toda a NBA. Com ritmo alto, você tem muitas posses de bola para os dois lados, defesa exposta, porque a transição defensiva é mais demorada, né? Você tá ali indo depois de um ataque veloz em que você gastou pouco relógio correndo para trás, então sua defesa não tá postada, é mais fácil de pontuar contra defesas que estão ainda se reconstruindo na parte defensiva. E se a gente for olhar aqui a questão do tipo de jogada, a gente pode observar que existem coisas aqui favoráveis também para a gente trabalhar a favor da equipe do Milwaukee Bucks. Quando a gente vai aqui para a jogada de pick and roll ball handler, a gente está falando de uma jogada em que o Damian Lillard está trabalhando bastante para poder aperfeiçoar o lado do Giannis. E é nesse tipo de jogada que o San Antonio Spurs é o 6º time que mais sofre pontos por jogo, com uma das piores eficiências na hora de defender esse tipo de jogada também, a 5ª pior em toda a liga. Outro tipo de pontuação que eles sofrem bastante é que eles são o 7º time com pior aproveitamento em pontos de transição. O Giannis também é muito bom e muito influente nisso tudo. Só que como as linhas do Damian Lillard são melhores, eu trabalharia ali com a linha de pontos baixas do Damian Lillard para poder duplar com alguma outra coisa dentro da partida. Ou se você quer trabalhar com a linha de pontos altas dele, eu trabalharia ali com pontos ou over pontos mais assistências do Dame. Beleza? Porém, se não é um palpite, são apenas observações, sugestões dentro de uma partida que eu acho que nada tem tanto valor assim. As linhas de pontos baixos do Damian Lillard estão em 20.5 pontos e a linha de assistências dele está até que interessante aqui em 7.5, quem sabe um acima de não possa ser interessante, tendo em vista também que a equipe do San Antonio Spurs é um dos 10 times que mais cedem assistências para armadores em toda a NBA, só que eles também são um dos times que mais sofrem bolas de 3, né? São o 6º time que mais sofre bolas de 3 para armadores, então entre o conjunto bolas de 3 e pontuação ou só assistências, eu ficaria de olho na pontuação do Damian Lillard. Beleza? Repetindo, isso não é um palpite, meu palpite seria a vitória dos Bucks, mas só dá para trabalhar se estiver pagando um pouquinho melhor. E agora vamos falar de Warriors e Boston Celtics aqui. O nosso palpite vai ser uma vitória do Boston Celtics, tentando buscar ali uma linha em torno de 1,50. A gente vai colocar um handicap de menos 1,5 a favor do Boston, ou seja, eles têm que vencer por 2 pontos de diferença ou mais. Eles não podem vencer por 1 ou menos, ou então eles não podem perder o jogo. A gente vai buscar aqui essa odd em torno de 1,50 ou tentar pegar a vitória deles no ao vivo, porque em algum momento o Warriors vai assumir a liderança, ainda mais jogando em casa, faz mais sentido. Beleza? Então, o nosso palpite é esse com base na seguinte argumentação. O Golden State Warriors nos últimos 15 jogos não teve o desempenho esperado. Eles venceram 6 partidas e perderam 9, o que é bem preocupante para um time do calibre deles. Se a gente for observar, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias, mais uma dessas vitórias foi contra o fraco Portland Trail Blazers, sem o Draymond Green, seu principal defensor. Mais uma vez, o Golden State Warriors perde seu melhor defensor, é claro, e também um cara que comanda uma espécie de cola dentro do sistema de jogo dessa equipe, e também um cara que dá um ânimo mental para esses jogadores que eu acho que eles vão sentir falta. Se a gente for olhar aqui o Boston Celtics nos últimos 15 jogos, eles têm um desempenho muito melhor, venceram 12 e perderam 3. Se a gente for organizar aqui por data, são 5 vitórias consecutivas contra 2 times que tendem, ou 3 times que tendem a estar ali nos playoffs, pelo menos quando a gente fala da Conferência Leste.
os Knicks, o Cleveland Cavaliers 2 vezes e o próprio Orlando Magic também briga ali no topo da conferência deles. Se a gente for observar em eficiência ofensiva, o Boston Celtics é melhor. O 6º melhor ataque da NBA, que encara hoje o 16º. E que, repito, apesar do Draymond Green ser importante na defesa, no ataque ele também faz falta. Defensivamente, o Boston também é melhor, a segunda melhor defesa da NBA, contra o Golden State Warriors, que é a 16ª. Net rating, que é o saldo tirado da sua eficiência ofensiva para a sua ofensiva, o Boston Celtics é o segundo melhor da NBA, com 9 pontos positivos, enquanto que a equipe do Golden State Warriors é a 19ª, com 0,1 positivo, que é muito pouco. Em relação à eficiência na hora de recuperar rebotes, os dois times estão ali bem próximos, tá? O Golden State Warriors e o Boston Celtics são 4º e 5º melhores da NBA nessa categoria, então aqui a gente não tem uma diferença muito gritante daquilo que os times podem produzir. Que o Boston Celtics, como eu disse pra vocês, né, tem mais encaixe, vive uma temporada melhor. Se o Kristaps Porzingis jogar, ele pode ser muito influente nessa partida, porque a formação dos Warriors é mais baixa, eles ainda não se encontraram, eles sabem que os seus titulares são Stephen Curry e também Klay Thompson, só que aquela titularidade certeira que existia em cima do Klay Thompson, muitas vezes é colocada em xeque. Quando a gente fala de Andrew Wiggins também, Kevin Looney vem revezando com Dario Saric e o Draymond Green não tá em quadra. Então, com todo esse conjunto de um Golden State Warriors que ainda tá tentando se encontrar, eu acho que o Boston Celtics deve vencer. Finalizando aqui o nosso vídeo com Trail Blazers e Suns, aqui a gente acredita na vitória do Phoenix Suns, mas eles jogam fora de casa, pode ser perigoso porque os resultados recentes deles não são tão bons. A gente tá baseando essa nossa tip muito mais em cima dos fracassos que o Portland Trail Blazers vem apresentando. Então, nosso palpite vai ser numa dupla, a gente vai colocar aqui a vitória simples da equipe visitante, da equipe de Kevin Durant e companhia, e vamos trabalhar ali com a linha de pontuação baixa dele, acima de 23,5 pontos do Kevin Durant, fechando essa dupla com base na seguinte argumentação. Como eu disse para vocês, nos últimos 15 jogos, a equipe do Phoenix Suns não inspirou tanta confiança assim. Os resultados não vieram, mas eles tiveram vários jogos de alto nível pela frente. Porém, eles ainda assim conseguiram vencer mais da metade desses jogos, com 8 vitórias e 7 derrotas, lembrando que muitas vezes eles perderam jogadores importantes. Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, nem sempre eles estiveram juntos em quadra, né? O trio ali só esteve junto por alguns minutos, mas quando a gente fala de Kevin Durant e Devin Booker, nem sempre eles estiveram. Quando estiveram, geralmente eles se saíram bem. Portland Trail Blazers nos últimos 15 jogos perderam 12 e ganharam apenas 3, venceram times ali que eu não vou dizer que são ruins, tá? Porque não são, Cleveland, Indiana, Utah. Só que assim, o Utah é horrível e o Indiana tem uma das piores defesas da NBA. Não dá pra confiar nesse Indiana Pacers com uma defesa tão ruim. É um time que depende muito ali do seu arremesso cair para eles poderem vencer jogos. Eles não têm um equilíbrio entre ataque e a defesa. Não é um time que eu gosto, tá? E aqui foi exatamente isso que aconteceu. Eles sabiam que eles iam sofrer 114 pontos dos seus rivais, ou até 120, por exemplo. O objetivo deles era fazer 122, 125, e não aconteceu, porque o Portland Trail Blazers tem até uma boa defesa de perímetro, mas no centro eles acabam sofrendo, e é por isso que eu tô confiando no Kevin Durant. Aquele recorte que a gente fez nos últimos 15 jogos da equipe do Phoenix Suns é considerando a presença desse jogador, porque a gente tirou o filtro ali dos jogos em que ele não esteve em quadra. Se a gente for pegar os últimos 10 que ele fez, ele tem 30,4 pontos de média, então superou esses 23,5 em todas as últimas 10 partidas consecutivas. Ele também é um cara que domina muito a média e curta distância. Essas são regiões, né, em que o Portland Trail Blazers sofre bastante. Quando a gente fala ali no paint, o Portland Trail Blazers tem um segundo pior aproveitamento em defesa do paint em toda a NBA. Quando a gente fala ali da parte da área restrita, o Portland Trail Blazers tem um quarto pior aproveitamento, e o Kevin Durant tem muita facilidade de chegar nessas regiões, a altura para poder arremessar por cima dos seus adversários. E a gente tem que lembrar que o defensor dele vai ser o Jeremy Grant, ou em muitos momentos ali até o DeAndre Ayton, de acordo com algumas trocas de posição, e acho que ele deve se sair bem contra esses jogadores. Aqui eu simplesmente defini quem é melhor a gente colocar a linha de pontos para conseguir uma odd de 50. Kevin Durant ou Devin Booker. O Devin Booker parece, né, que ele tem tudo para ser o futuro dessa franquia, etc. Mas o Kevin Durant é um jogador mais histórico, que vem com médias mais interessantes. Eu decidi separar entre frontcourt e backcourt. O Devin Booker é o melhor jogador do backcourt ali, dos 3 jogadores mais de trás desse elenco ali, os menores, digamos assim. O Kevin Durant joga na posição de ala, ou então na posição de power forward. Então eu decidi usar aquele jogador que tem mais influência, mais tempo de atuação perto do garrafão. E ele conseguiu 31 pontos no último encontro contra o Portland Trail Blazers, então eu tô confortável para acreditar nessa dupla, até porque ele tem mais altura e dominância ali perto do aro do que o Devin Booker, e a gente já viu que é uma região em que o Portland Trail Blazers não se defende bem. Beleza, se a gente for considerar aqui as partes coletivas para a gente poder justificar a vitória do Phoenix Suns, a gente tá falando de um Phoenix Suns que é o 12º melhor ataque da NBA, encarando hoje o quarto pior, que é o do Portland Trail Blazers. Defensivamente, a gente tem um Portland Trail Blazers que não faz tão feio assim, mas tá no nível muito próximo ao do Phoenix Suns, sofrendo 115 pontos por 100 posses, só que é o net rating, que é o saldo tirado entre ataque e defesa, aí o Phoenix Suns
se destaca o 13º melhor time da liga em net rating, e o Portland Trail Blazers é o 6º pior e 25º da tabela em geral. Então eu acredito que eles vençam hoje com uma boa atuação do Kevin Durant, ou pelo menos 24 pontos, que eu acho que é um desafio perfeitamente atingível para um jogador do nível dele. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Acreditamos na vitória dos Suns, dos Celtics, dos Bucks, e por mais que a gente acredite mais na vitória dos Pelicans do que na vitória dos Grizzlies, o handicap positivo de mais 11.5 do Memphis faz mais sentido, porque ali a gente pode até perder por 11 de diferença ou menos, que não tem nenhum problema, que a gente garante o nosso green. Só não pode perder por 12 ou mais. Vamos ver como vai se sair de Ja Morant nessa sua volta à NBA. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tem mais palpites lá no nosso grupo VIP. Muito obrigado pela sua audiência e falou!